E nesse vídeo eu vou te mostrar o que você deve fazer para evitar que esse tipo de situação aconteça, para que a tua grama não invada a geometria da calçada, não fique aparecendo aqui por cima. E aí, tranquilo? Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Lucas Rocha e aqui eu trago conteúdos para você, mostrando como você pode encantar teu cliente, criando renders incríveis dos seus projetos, utilizando o Twinmotion. E nessa aula eu quero mostrar para você uma situação que comumente acontece quando a pessoa está iniciando o Twinmotion e não tem ainda um domínio total da ferramenta, que é aquele caso que eu acabei mostrando, quando você vai inserir toda a parte da vegetação no teu projeto e ele acaba invadindo as calçadas. E quando você entrega um trabalho desse jeito para o teu cliente, ele vai perceber duas coisas. A primeira é que você não tem domínio na ferramenta, e o que por ele não tem problema algum, ele não tá nem aí para isso, mas o segundo ponto que ele vai perceber, e isso sim vai fazer diferença, é que você parece ser um amador. Então isso daqui é uma coisa que as pessoas cometem, um erro que as pessoas cometem quando estão iniciando no Twinmotion, mas que eu vou mostrar para você como você deve proceder para que isso não aconteça. Esse projeto aqui ele faz parte de uma cena de estudo lá do curso Render On Pro Formação Avançada, e eu peguei somente esse trecho do projeto aqui, que na verdade é essa parte interna que é de um render de 1/4, mas eu tô pegando somente essa parte para mostrar para vocês o que acontece. Então olha lá, eu apliquei essa grama aqui com essa ferramenta de dispersar vegetação. Eu não vou abordar nessa aula os tipos de aplicação de grama com as ferramentas tanto de tinta para vegetação quanto de dispersar vegetação, porque já tem conteúdo aqui no canal, então eu vou deixar um link ou um card para você poder ser direcionado para essa aula. Nessa aula específica eu quero mostrar para você o que você deve fazer para evitar esse tipo de situação, que a geometria da grama não acabe passando para dentro aqui das calçadas. Mas o que é importante que você saiba aqui é o seguinte, que esse tipo de coisa aqui acontece quando você não presta atenção na tua modelagem. Como você pode perceber aqui, olha lá o que acontece. Eu tenho toda a parte da minha vegetação sendo aplicada sobre essa superfície, e essa superfície aqui ela não está cortando a minha calçada. Então esse tipo de coisa você vai ter que fazer lá no teu software de modelagem. Nesse caso aqui, como o ArchiCAD é o software que faz parte do meu fluxo de trabalho, eu vou mostrar para você o que eu faço para proceder com essa situação. Então aqui no ArchiCAD você pode perceber que eu tenho a minha malha de superfície topográfica, tenho também a minha calçada e todo o restante do meu projeto. Se eu for entrar aqui na minha vista 3D, apenas para você ver o que foi feito, então eu tenho aqui a minha superfície topográfica que eu construí através da ferramenta malha, e essa daqui vai ser a minha calçada que eu construí através da minha ferramenta de laje. O que é preciso prestar atenção vai ser o seguinte, eu vou deletar minha superfície aqui apenas para você perceber o seguinte. Então eu vou entrar aqui em planta baixa e fazer a construção novamente da minha superfície topográfica e explicar para você o que você deve prestar atenção quando você for construir o teu terreno. Lembrando que não é porque eu estou utilizando o ArchiCAD que isso aqui vai servir apenas para o ArchiCAD. Se você usa o Revit, o Blender, 3ds Max ou ainda o SketchUp, os princípios que eu vou estar mostrando aqui para você vai ser o mesmo. Eu vou estar utilizando o ArchiCAD porque ele faz parte do meu fluxo de trabalho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui minha ferramenta de malha e vou construir a minha malha. Normalmente as pessoas fazem apenas isso daqui, criam apenas um plano. Deixa eu puxar ela até mais profundo aqui nessa parte de cá. E é isso, para uma representação 2D aqui em planta, no ArchiCAD é o que basta. Mas se eu for entrar aqui no meu 3D, olha lá o que está acontecendo. Eu tenho que prestar atenção nesses pontos, como por exemplo, qual que vai ser a altura aqui da minha superfície topográfica em relação à minha calçada. Então aqui eu vou dar um deslocamento de menos 5 centímetros e olha lá o que aconteceu. A minha superfície ficou totalmente pareada sobre a superfície aqui da minha calçada. E na real, não é isso que acontece. Normalmente você vai ter a tua superfície da calçada e um pouquinho mais para baixo vai ser aquela parte da grama, a parte da terra. Então para que isso aconteça, para que quando for inserir toda a parte da vegetação lá no Twinmotion, para que a grama fique quase que nivelada com a minha altura da calçada, eu preciso vir aqui e ajustar esse deslocamento. Então aqui, nesse caso, eu estou utilizando menos 9 centímetros. Esse é o primeiro ponto que você precisa prestar atenção. É você dividir então o que vai ser o teu plano da parte da superfície e o que vai ser o plano das calçadas, para que não fique tudo naquele mesmo nível. O segundo ponto que você precisa prestar atenção é o seguinte, que quando você for inserir a vegetação naquela grama lá no Twinmotion, você vai ter aquela ferramenta de tinta para vegetação ou dispersar vegetação, onde você vai estar escolhendo a superfície que você quer aplicar. Então o que você deve fazer aqui vai ser o seguinte, você deve recortar a geometria de onde você não quer aplicar toda aquela grama. Eu vou entrar aqui em planta, vou selecionar aqui minha superfície topográfica, que é minha malha que vai ser o meu terreno, vou criar 2 novos vértices aqui e vou fazer um recorte nela até aqui. O que aconteceu? Se eu for entrar aqui no meu 3D, eu vou fazer a aplicação da grama somente aqui nessas partes onde realmente tem a superfície. E aqui, olha, aqui não vai ter aplicação da grama. O que eu posso fazer? Então eu preciso recortar essa superfície. Aqui no ArchiCAD eu vou fazer o seguinte, seleciono a minha calçada, botão direito, vou lá em conectar, operação de elementos sólidos. A minha calçada vai ser
o meu elemento operador e minha superfície vai ser o meu elemento alvo. E agora eu quero fazer uma subtração e clico em executar. O que aconteceu? Eu vou selecionar aqui a minha superfície e vou ajustar aqui o vegetal para que somente ele fique habilitado. Você percebe que ele fez esse recorte aqui? Então esse recorte aqui aconteceu devido a eu estar utilizando, deixa eu voltar aqui todos os vegetais, aquela opção de subtração. Então se eu vier aqui na minha superfície topográfica e ajustar novamente agora, por exemplo, um deslocamento de -5 para que ele fique ali nivelado, você pode perceber que ela acabou cortando a geometria. Então é isso aqui que você precisa fazer. Você precisa fazer uma operação de elementos sólidos aqui no ArchiCAD, subtraindo então a malha por aquelas superfícies e ainda também fazer os recortes de onde você não quer que a grama pegue. Eu vou ajustar novamente aqui para menos 9 centímetros. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma nova sincronização lá com o Twinmotion e entrar para ver o que aconteceu. Então voltando aqui no Twinmotion, olha lá, ele já fez o recorte do que era a minha superfície, do que é a minha calçada. Vou ocultar a calçada apenas para você perceber aqui então que foi feito o recorte. Porém, o que vai acontecer? Se eu for inserir novamente toda a parte da vegetação, então eu vou pegar aqui essa parte de dispersar vegetação, vou pegar esses detalhes de grama, inserir novamente aqui, apenas para você ver o seguinte. Eu vou lá e começo a inserir. Por que esse problema continua? Porque se eu for selecionar a minha calçada e teclar no H para que eu possa ocultar, você pode perceber que ele está inserindo a grama aonde ainda ele entende que tem uma superfície. E para que isso não aconteça, eu preciso recortar a minha superfície, furando totalmente ou ainda substituindo o tipo da minha superfície. Eu vou voltar aqui no ArchiCAD e mostrar para você como que você faz. Então aqui no ArchiCAD eu vou fazer o seguinte, eu tenho que selecionar a minha malha e estar utilizando essa opção aqui, que não é essa opção preenchida, a superfície com a lateral. Eu preciso estar usando essa primeira opção aqui, que ele vai levar em consideração apenas a malha pela parte de cima. Então se eu for selecionar minha malha e ocultar o restante dos vegetais, olha lá. Então agora quando eu for aplicar toda a parte daquela grama na minha superfície, ele vai aplicar somente aqui. Diferente, por exemplo, se eu tivesse deixado assim, ele iria aplicar também nessa superfície da parte de cima, tanto nessa parte da lateral e ainda, se eu for deixar nessa terceira opção, foi aquilo que aconteceu que você acabou de ver. E agora aqui eu quero dar uma dica para você que usa o ArchiCAD e que precisa, além de fazer toda a parte da renderização no teu projeto, para você encantar o teu cliente, você ainda precisa fazer a documentação do teu projeto. Se eu for entrar aqui na minha vista de corte, você pode perceber que eu tenho aqui então, aqui a minha malha, a minha superfície, como eu estou utilizando ela preenchida, eu já vou ter toda a parte da achura, dessa representação de terra. Mas se eu for deixar essa malha aqui somente a superfície, que é como eu preciso para o meu 3D, aquela representação some porque agora ela é apenas um único plano. Então, o que eu recomendo que você faça? Você seleciona essa malha e duplica ela, vou jogar ela aqui um pouquinho para cima, tipo uns 30 centímetros. Essa minha malha aqui vai ser a minha malha que eu vou estar utilizando para minha representação gráfica em corte. E essa minha malha aqui de cima, vou entrar no 3D para você ver, que é essa segunda malha, vai ser aquela malha que eu vou estar utilizando para fazer a renderização. Só que o que acontece? Eu vou selecionar essa minha malha e vou colocar num vegetal especial. E esse vegetal eu só vou deixar ativo na parte da combinação de vegetais lá para o meu 3D. Então agora eu faço o seguinte, eu vou selecionar esse meu terreno que eu vou estar utilizando e colocar ele no vegetal de terreno corte. Então assim eu vou ter duas superfícies, uma que eu vou estar utilizando para aparecer no meu corte e a outra que eu vou estar utilizando para aparecer no meu 3D. Então agora eu venho aqui e ajusto novamente, eu vou deixar apenas o terreno corte habilitado e vou desabilitar o terreno. Eu atualizo e ok. Aqui no meu 3D, vou fazer o seguinte, eu vou voltar ele para aqueles 30 centímetros, para onde que ele estava antes. Então vem aqui, Ctrl D e abaixo 30 centímetros. Se eu for entrar aqui na minha vista de corte, olha lá, eu tenho o meu terreno, que é o meu terreno da geometria, que ele faz parte do terreno corte. Eu vou habilitar novamente todos os vegetais. E esse que eu tenho logo aqui em cima é a minha mesma malha, só que a minha malha é de terreno para estar utilizando no 3D. Então nessa minha vista 3D aqui, deixa eu voltar a combinação de vegetais que eu gosto de estar utilizando, eu vou fazer o seguinte, eu também preciso atualizar. Então aqui em terreno, eu não me interessa ver esse terreno corte, é apenas o terreno. Atualizo e beleza. Então agora aqui eu vou ter uma malha, que essa minha malha eu preciso cortar novamente, então seleciono ela, botão direito, conexão e vou lá em operação de elementos sólidos, minha malha vai ser o meu alvo e aqui a minha calçada vai ser o meu elemento operador e subtração executar. Porque agora sim eu cortei novamente a minha malha. Então, quando eu estou na combinação de vegetais para o meu Export Twinmotion, que é como que eu quero ver no 3D, ele vai estar utilizando o meu terreno apenas a parte de cima da malha. Mas se eu for lá para o meu corte, ele vai estar utilizando o meu terreno, que é aquela opção, utilizando a parte de baixo para que eu possa ter a representação gráfica. Então, essa dica aqui eu quero deixar para você que é usuário do ArchiCAD e precisa então representar toda a parte da construção do teu projeto de uma forma gráfica, aqui em vistas, por exemplo, numa vista de corte, mas também precisa renderizar o teu projeto utilizando então essa opção aqui.
E ainda, indo um pouco mais além, o que eu recomendo que você faça depois é o seguinte: você seleciona aquela malha, que ela foi construída através da ferramenta malha, botão direito e vai lá nessa opção de converter seleção em Morph. E por que você vai fazer isso? Deixa eu dar um OK. Para que você faça o seguinte, porque quando você converte esse objeto em Morph, e quando você dá um clique, você vai ter essa opção aqui, ó, que vai ser aquela opção para você poder criar leves desníveis nessa malha. Então, eu vou clicar aqui e agora começo a fazer leves desníveis aqui na minha malha. Você consegue perceber o que eu estou fazendo? Então, é isso aqui que vai trazer o realismo para a tua cena. Então, aqui vem dou um deslocamento, por exemplo, de 5 centímetros para cima. Aqui eu venho, talvez dou de 5 centímetros para baixo. Aqui nesse cantinho eu quero subir um pouquinho a minha malha, talvez mais 4. Então você consegue perceber essas leves imperfeições aqui na malha? É isso daqui que vai trazer o realismo para a tua cena quando você for fazer a renderização lá no Twinmotion. Então, quando eu estou utilizando a combinação de corte, eu estou com minha malha. E também com o vegetal de terreno corte, mas se eu for estar selecionando o meu Sport Twinmotion, essa camada aqui agora ela passa a ser também uma geometria de terreno, porém ela é um morph, mas ela está organizado aqui com uma forma de terreno. Então, selecionando essa malha, eu poderia estar fazendo esses leves desníveis aqui para que eu consiga ter assim, mesmo que seja uma superfície totalmente reta ou totalmente plana, eu consigo ter esse aspecto. Porque agora, se eu for voltar lá para o Twinmotion, olha o que está acontecendo. Eu já tenho a minha malha, que já está cortada. Eu também vou ter aqui, então, toda aquela parte do desnível daquela superfície. Mesmo que seja uma superfície totalmente plana, é legal você estar deixando, assim, um leve desnível nessa superfície para mostrar que realmente é algo natural. E agora, então, vindo aqui com a minha ferramenta de contexto, dispersar vegetação, seleciono a minha grama e agora começo a fazer pintura sobre a minha superfície. Então, dou um clique 2, mais um aqui e aqui. E olha lá, eu acabei pintando toda a parte da minha superfície com a grama. A grama, ela não ultrapassou então a parte da minha calçada, porque eu fiz aquele recorte. Então, se eu for selecionar minha calçada e teclar no H, olha lá, eu recortei minha superfície e assim vou ter toda a parte da minha representação gráfica em projeto bem certinho, porque eu estou utilizando uma malha diferente do que essa malha para que eu possa estar utilizando aqui no meu 3D. Então, eu posso selecionar a minha grama e agora está ajustando as definições dela, como por exemplo, ajustar um pouquinho o tamanho, vou dar um pouquinho mais de aridez, e nessa outra grama aqui, eu venho e ajusto o tom, deixo um pouquinho mais escuro, e assim eu vou fazendo os ajustes que eu acho ser necessário aqui no nosso projeto. Lembrando que eu já tenho uma aula exclusiva aqui no canal sobre como você pode estar trabalhando para fazer uma vegetação realista aqui no Twinmotion. Então, apenas para recordar o passo a passo que foi feito, a primeira coisa que você precisa fazer então vai ser recortar a malha da tua superfície topográfica com relação às calçadas e ainda também com tudo aquilo que você não quer que a grama passe para dentro. Nesse caso aqui, então, como eu não quero que ela passe para dentro da minha calçada e também para dentro do meu ambiente, eu fiz o recorte somente utilizando as partes externas. Depois, para que você possa trazer mais realismo para a tua cena, mesmo que seja então uma superfície totalmente plana, foi dar esses leves desníveis nessa malha. E lembrando então que, como dica, caso você use o ArchiCAD assim como eu estou utilizando duas malhas. Uma malha eu utilizo ela sem espessura, apenas um único plano, que é para que eu possa estar utilizando aqui no meu 3D e classifico ela em outra combinação da vegetal. E uma segunda malha, que é aquela malha que ela vai ter então um volume para que eu possa ter a representação 2D de um corte de terra nas minhas vistas de corte. Então, fazendo assim, além de fazer toda a parte da documentação 2D do meu projeto lá no ArchiCAD, tendo a representação naquela superfície como eu quero, eu consigo também exportar a minha geometria 3D para que eu possa renderizar e assim encantar meu cliente e principalmente vender a minha ideia de projeto para ele. E caso você tenha alguma dúvida com relação ao Twinmotion e que eu possa te ajudar com isso, você pode mandar uma mensagem lá nas minhas redes sociais. Eu posso demorar a responder, mas eu respondo. O link para minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima aula.